noite. E assim eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da igreja. Deus é Pai. Glória a Deus. Cumprimento de irmão com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade. Qual o Senhor tem nos dado nesta noite. Pode sentar, igreja. Nesta noite, de estar na casa do Senhor para adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Nós viemos sexta-feira, não foi para cá? Foi bem. Glória a Deus. Desde o dia que a irmã falou que eu vinha a este lugar transmitir a palavra de Deus, Glória a Deus, o inimigo se levanta com a fúria, irmão, contra a minha Glória a vida. Deus. É fúria de um lado, fúria do outro, mas eu não abaixo a cabeça. Porque eu sei que meu Deus é maior do que todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei dizendo, meu Deus, por que isso? Mas Deus, ele faz assim. Glória a Deus. A gente tem que descansar no Senhor. Glória a Jesus. E eu estou aqui Aleluia! nesta noite agradecendo a Deus e dizendo que Ele é grande. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele já falou de várias maneiras nesta noite, neste lugar. Glória a Jesus. E eu creio que Deus, ele tem uma palavra ainda para o meu coração e seu coração nesta noite. Amém? Glória a Jesus. É algo terrível, não é? Aleluia! Glória a Deus! Tu és fiel e poderoso! Maravilha! Uma palavra no livro de Glória a Deus! Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 11 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos. Glória a E uma Deus. grande multidão. Aleluia. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levaram pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que for o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e todo se apoderou, o temor e glorificava a Deus. Glória a Deus! Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vinha dentro do ônibus e eu disse para o apóstolo e aí, nossa irmã Rinalda. Deus ainda ele não tinha me dado nenhuma palavra. Aí ele disse, leia Salmo 81:10, abre bem tua boca que eu te encherei. Eu disse, muito bem disso. Glória a Deus. Mas foi uma palavra que tem coisa que a gente quer falar, mas Deus ele quer dar outra. Glória a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. E quando eu vinha ao caminho, o Senhor, a minha mente foi abrindo vários tipos de palavras. Mas o Senhor só me deu a palavra nesta noite quando eu sentei ali. Eu sentei ali e continuei só pensando que Deus ia me dar. E quando eu sentei ali, o Senhor me deu essa palavra. O filho da viúva de Naim. Glória a Deus. É ele que ressuscita. Glória a Deus. E eu vendo aqui nessa passagem que aconteceu no dia seguinte da cidade chamada Naim, que ia uma grande multidão de pessoas. E no meio dessa multidão de pessoas, glória a Deus, tinha pessoas que estavam tristes. Glória a Jesus. E quando tem pessoa que está triste no meio daquela multidão, nós sabemos que no meio da tristeza há vários tipos de coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo, a porta da cidade estava também vindo outra multidão. Na cidade de Naim estava saindo uma, e pelas portas da
cidade de Naim estava entrando outro. E as duas multidões, uma triste e outra alegre. Louvado seja Deus! A que estava saindo triste, mas a que estava entrando alegre. Porque a alegria estava entrando dentro daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, muitos estavam vendo aquele povo achando que estava vindo para ir também ao velório. Mas era o contrário. Aquela multidão que estava vindo era para dar vida a quem estava morto dentro daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquela cidade não estava morto só aquele jovem que estava indo sendo sepultado. Não. Muitos que estavam dentro daquela cidade, eles também estavam mortos espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher, ela estava indo, porque ela já tinha perdido seu esposo. Aleluia, glória a Deus. E agora já estava perdendo seu filho, ia sepultar seu filho. A esperança daquela mulher já tinha se acabado. E muitos que estavam ali, irmão, naquele meio daquela multidão, com aquela mulher, estavam dizendo, ela perdeu. Perdeu tudo. Tem momento que alguém olha para mim e para você e acabou, perdeu tudo. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor é aquele que diz, você está dizendo que perdeu, mas eu ainda não dei o ponto final. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher ia triste, descabelada, pensando o que ia fazer da vida dela. Não tenho mais esposo, não tenho mais filho, tudo para mim acabou. Aleluia, mas Jesus estava à porta da cidade. Você crê que Jesus está nesta noite? Aleluia, entrando dentro do teu lar, fazendo morrer. Aleluia, que Ele quer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus entra dentro daquela cidade com a multidão. Já muda tudo, irmão. Já muda. Quando Jesus chega, já muda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Viu o alvoroço que deu quando algo falou aqui nesta noite? Ficaram adoraçados? Eu fiquei ali sentado. Eu digo, verdadeiramente o Senhor está dentro da palavra. Verdadeiramente o Senhor, porque onde é alvoroço, irmão, eu e você tem que ficar ligado em Deus, nas coisas de Deus, e deixar Deus trabalhar. Onde tem crente, se eu, na presença de Deus, pode estar para lá e para cá, mas o Deus que é você sabe, não chega em mim nem você. Descanse, deixe Deus trabalhar. Deus, Ele é Deus, Ele cuida dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta cidade estava neste alvoroço, mas Jesus ele estava chegando e ele estava mudando o rumo da escolha da vida daquela mulher. Muitos daqueles que estavam querendo ver a derrota daquela mulher, Deus ele mudou o quadro. E Jesus está dizendo que ele está mudando o quadro da tua vida hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Jesus chega. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Jesus chega, irmão, tudo acontece. Você vê. Passou ou não passou a tempestade? Glória a Deus. Porque queria ouvir o trabalhar de Deus. Mas tem gente orando. Tem crente orando. Louvado seja o nome do Senhor. Se no meio desses que tinha que ter meia dúzia sem orar, mas a mais de meia dúzia tem orando pela casa do Senhor, pelo templo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, quando ele abre a porta, irmão, ele deixa o anjo dele com a espada desembanhada, guardando o templo da casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você pode cair, mas ali você tem que contemplar o anjo do Senhor guardando as portas. Louvado seja o nome do Senhor. E simplesmente eu fechei o olho, deixei a irmã louvar e adorar. E eu vi aquela luz lá no fundo do poço. Eu digo, eita, Jesus está tratando com alguém nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia. A luz está lá no fundo do poço, mas Jesus está pegando aquela luz. Aleluia. Está trazendo para mostrar que Ele é Deus na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Esse levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando pegou no escrito e o que? Levaram, pararam e disse-lhe: jovem, a ti te digo, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Jesus, ele teve íntima compaixão pelaquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes o Senhor, ele olha para mim e para você, aleluia, e você olha e assim, acabou tudo na nossa vida. A esperança que havia em mim se acabou, mas nesta noite o Senhor está dizendo: não, a única esperança, aleluia, na sua vida se chama Jesus. Eu sou a esperança. Nada acabou na tua vida, o que eu posso, aleluia, na tua vida tu não sabe hoje, mas tu vai compreender depois porque eu fiz isso. E ele disse para aquela mulher: não chores. E eu creio que muitos ali interrogaram para aquela mulher. E disseram assim: oxe, a mulher está no meio do velório, ali chorando, essa multidão todinha triste, se comovendo com a perda da irmã. Alguns estão, mas outros estão dizendo: foi bem feito. É assim, viu? A realidade é assim. Muitos estão se comovendo mesmo, mas tem outros que dizem assim: bem feito, ela merecia mesmo isso. Glória seja dada o nome do Senhor. Aí alguém chega e diz assim: irmã, não chores. Não é difícil? Não é difícil quando nós estamos no velório e alguém diz assim: irmã, bate assim no nosso ombro e diz assim: não chore não, irmã. Vai passar. Vai passar para quem não está passando. Mas para quem está passando, aí vai ficar a marca dentro de si. Aí não vai chorar permanente, mas vai ficar a marca da perca. Porque a perca é grande. Pode ser o que for, mas a perca é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Jesus, ele é diferente de mim e de você quando ele diz assim: não chores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa é olhar para a irmã e dizer assim: ô irmã, não chore mais não. Aleluia, vai passar. Aleluia. E outra coisa é Jesus dizer assim: filha, não chore. Se ele está dizendo nesta noite não chore, porque ele é a solução do problema. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando ele disse para essa mulher: não chore, é porque ele estava resolvendo o problema desta mulher. Ele era diferente. Ele agiu milagre para dar. Aleluia. A esperança daquela mulher era voltar para si. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Mulher, não chore. Aleluia. Porque eu estou te dando uma vida de novo. Não é lindo? Isso não é novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali quando aquela mulher olhou para ele, eu creio que ela já não chorou mais de tristeza, irmão. A igreja é imensa. Porque quando Jesus fala, é diferente de mim e de você. Algo sai diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. De manhã, quando eu saí para ir para o trabalho, eu me acordo assim: bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. E quando eu me levantei, falei isso com Deus, Deus sabe que é a realidade. E eu fui até o filho e disse assim, ele vai ouvir isso aí. Eu disse: filho, eu disse: Miguel, vou falar o nome porque é meu filho. Miguel, fica com o Otávio, que é o filho dele. E ele se levantou com uma fúria. E eu disse: misericórdia, meu Deus. Tá certo. Fui-me embora, tomei meu café, tomei meu banho, tomei meu café. E fui para a igreja, conversando com Deus. Cheguei lá, nem trabalhei, fiquei sentada com um cara de irmã aqui, ó. De manhã todinha sentada. E eu ali conversando com Deus, dizendo: vou fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Vai ser assim, vai ser assim. Depois o apóstolo ligou e eu disse a ele, falei que eu ia fazer assim, assim. Eu disse que ia fazer. Mas quando eu voltei, o Senhor disse: você ia fazer, mas eu vi que você não vai fazer nada. Eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia. Eu estou no controle de todas as coisas. Quando tu chegar lá, tudo já tem passado. Glória a Deus.
chegar e esse mal criar. Deus me conhece. Glória seja dado o nome do Senhor. E quando eu cheguei, a fera já tinha se acalmado. Louvado seja o nome do Senhor. E a criança, que é bênção de Deus, projeto de Deus, estava ali quietinho. E quando me disse, vovó, e ele disse, vai para onde? Ele disse, minha avó chegou. A criança de 2 anos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu peguei o menino, fui para minha casa e deixei ele lá. Ele está nas mãos do Senhor. Porque tudo que é meu e Senhor está nas mãos do Senhor. Aquilo que está morto dentro da minha casa, aleluia, glória a Deus, Deus ele vai dar vida, porque ele fala aqui na palavra, olha, filha, Juliana, irmã, não chore, porque eu tenho ainda uma esperança para a tua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo que ele, aquele que está bom, ele está dando vida hoje, creia, e segure essa palavra, porque o Deus que é sido, é o Deus que é para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode dizer assim, ele está morto sim, está morto espiritual. Aleluia, mas eu creio que eu vou ver meu filho de volta, louvando e pregando ao Senhor. E vai falar daqui. Deus usou a nossa irmã Nalva no louvor. Glória a Deus. E eu recebi ali as lágrimas descendo de Jesus, o Senhor também na palavra dele. Aí fica ali, quando a irmã levou, aleluia, você está vendo aí, filha, como eu faço? Mas ainda tem algo para te dizer. Aleluia. E confessa, irmã, eu gosto muito dessa passagem no livro de Josué, onde colocar a planta do teu pé, eu abençoarei. E esta palavra não é só para mim nesta noite, não. É para você também, viu? Recebe e creia que Jesus está dizendo, aonde ele te mandar, ele está te abençoando, porque você canal de bênção nesta noite. Olha, Jesus ele está neste lugar, e ele está dizendo que ele está tendo íntima compaixão por mim para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ele diz para o jovem, levanta-te. E o defunto levantou e sentou. Quando eu e você está parado em algo, e alguém diz assim, levanta. Se levanta, é para fazer alguma coisa. É isso? Glória a Deus. Porque quando eu vou sentada lá no trabalho, a irmã diz, ô irmã, se levanta aí. Pega aquilo ali para mim. Eu digo, sim senhora. Ela é da mesma idade que eu, mas eu disse, sim senhora, me levanta e pega. Aí aqui Jesus está dizendo para o jovem, levanta-te. O jovem levantou e sentou. No momento que ele sentou, irmão, eu creio que aquela multidão, com aquela mulher, ficaram parados, pasmo, além dizendo como é que alguém chega e diz para a mulher, não chore, e agora diz para o jovem, aleluia, levanta, e o jovem simplesmente senta. Aleluia! E depois eu creio que ele se levantou e começou a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E aquele jovem sentou. E quando ele sentou, ele entregou a sua mãe. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ele entregou a sua mãe. Então hoje eu entendo, Jesus ele está te entregando hoje, ele está dizendo assim, filha, levanta-te, aí você se levanta, mas o corpo está fraco, cansado, aí você se senta, aí Jesus pega a tua mão, estende e diz assim, eu estou te entregando algo hoje, nesta noite. Olha, Jesus ele está te dizendo, levanta-te, porque eu tenho algo para te entregar você nesta noite. Então receba. Deus ele tem para te entregar. E eu tenho certeza, irmão, que é bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nesta noite o Senhor, ele quer, aleluia, te abençoar. Quer não, ele já te abençoou. Porque ele é o dono da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E todos se apoderou de temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta, irmão, o próprio Deus, ali o próprio Jesus, o profeta, ele estava entrando ali no meio daquele povo. Aleluia, glória a Deus. E ele fez que aquele povo abrisse os olhos, ali
simplesmente você creia. Aleluia, que Deus, Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que eu gosto da... Olha, o que foi da palavra de Deus? Aleluia, na Bíblia Sagrada, eu amo. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Então o Senhor está dizendo nesta noite, aleluia, que a vida daquela mulher, quando Deus deu vida ao seu filho, aleluia, simplesmente ela descansou, aleluia, porque ela sabia que a dali para frente era novidade de vida. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então descanse no Senhor, porque o Senhor, Ele tem algo para fazer na minha vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí quando eu, isso tudo hoje, aí quando eu vi, meu menino disse que atendeu meu telefone e um cara disse assim: olha aí, eu vou meter o terror na tua casa. Aí disse onde eu morava, né? E eu não vi, aí depois ele leu tudo para mim, o apóstolo também. Aí eu disse, pois se eu tivesse visto, eu tinha ligado e tinha dito: você cuidado, porque você está mexendo com a serva de Deus. Você tenha cuidado, porque você está mexendo com a serva de Deus. E o que você está dizendo, cuidado, se liberte. Porque Jesus, Ele quer fazer algo na tua vida, mas você não quer ser liberto. Se você não se libertar, você já sabe o caminho que você vai. Eu disse umas coisas, disse para o meu menino, né? Não cheguei a falar com a pessoa. Aí ele disse para o meu outro menino, disse: aí eu disse a você que se ela atendesse, ela ia deixar uma palavra de Deus para a vida dele. Irmão, você não pode ter medo de nada, não. O crente não pode ter medo de nada, ele só morre no dia que Deus permite. Todos nós temos uma senha, aleluia. Esse jovem ele foi morto, estava sendo sepultado, mas ainda não era hora dele, porque Jesus chegou e fez um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo tem um dia determinado do Senhor, aleluia. A palavra de Deus diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 13 em diante, há um tempo determinado por Deus por todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele momento que esse jovem, ele estava ali sendo morto, ia ser sepultado, é porque Jesus queria mostrar para a multidão, aleluia, que Ele é a esperança minha e sua nesta noite. Glória a Deus! Seja o nome do Senhor. Aleluia. Então por isso que Ele permitiu, para quando Ele chegar, o milagre ser amostrado. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E ali aquele jovem se levantou. Aleluia, e o tempo foi o tempo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Esse mês foi um mês de perda para mim. Perdi um tio, depois perdi a madrasta. Estou aqui alegre, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Porque foi o tempo deles. Glória a Jesus. Tempo tem para se converter. Não fiz nada com Jesus. Segue sem juízo. Não estou aqui para julgar ninguém. Segue o juízo. Mas se nós formos pela palavra, nós já sabemos. Não é isso? Mas é assim, a palavra de Deus, Ele faz coisas lindas na nossa vida. Aleluia! Tudo tem o seu tempo. Glória a Deus! Glória a Jesus. E o tempo nasceu é esse. Continue ali sentadinha. Eu digo, Deus, se chegar a hora, chegou. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que Deus não ia permitir nada, irmão. Olha, acabou a tempestade, irmão. Meteram um monte de louvor, aí um monte de línguas estranhas. Toma aí então, na tua cara. Recebe aí, louvor liberta, aleluia, glória a Deus. E as línguas estranhas de nada, ele não entende nenhuma delas. E ele fica tão doido, irmão, tão alvoroçado, que não sabe nem o que ele está falando. Que ele está com nada, o mal, aleluia, acaba, e o nome do Senhor é glorificado. Então, dando-me tosse de vitória nessa noite. Glória a Deus! Seja o nome do Senhor. Aleluia, só confia no Senhor, como esta mulher fez. Ela confiou, a esperança dela roubou. Aleluia, glória a Deus. Então, nesta noite, que o Senhor venha abençoar a minha vida e a sua vida, amém? Glória a Deus! Deus por esta oportunidade em nome de Jesus. Deus é E fiel. creio que Deus
Ele pode fazer todas as coisas na minha vida, amém? A minha vida aqui, o apóstolo Sérgio já tinha vindo antes, né? Mas ele sempre vem primeiro, piscando. Quando ele vem e assim, bora, eu digo, vou não. Eu sou assim, vou não. Ele diz, minha filha, bora. Eu digo, vou não. Porque não é o tempo de eu vir. Veio de novo, aí ele não me chamou. Fiquei com vontade de vir. Glória a Deus. Eu digo, mas ele não me chamou, também não vou. Quando foi essa, eu disse, bora pra irmã, vou pensar. Só Deus para entender o ser humano. Né? Aleluia! Só Deus, porque até mesmo diga assim, meu Deus. Eita glória! Mas Jesus, mesmo complicado, Deus ele me ama. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vim. Fiquei ali, digo, eita que benção, glória a Deus. Porque quanto mais pequenininho, o fogo pega, né? Glória a Jesus. Aí vim, né? Eu digo, gostei. Mas não disse a ele não, para ele se empolgar. Digo, gostei. Aí a irmã disse, irmã, venha para trazer a palavra, que assim, tá certo. Mas vim nesta noite. E eu sei que Deus, verdadeiramente, Ele está neste lugar. Viu, irmão? Ajude seu pastor, a sua pastora. Glória a Deus. Faça a obra. Mesmo que esteja cansada. De hoje não vou não, pastor, mas amanhã eu vou. Não deixe de vir. Glória a Deus, porque a obra é carente, precisa. Aleluia, que eu e você está aqui junto para meter fogo na cara do cão. Aleluia, só vai no fogo. Aí eu vinha em casa, eu digo, vou chamar minha irmã. Só vai no fogo. Vou chamar ela, eu amo ouvir a irmã, sinceramente, eu amo ouvir se ela louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu digo, vou chamar a irmã Nalva para ir. E ela veio, e nós estamos aqui adorando o nome do Senhor junto com os irmãos. Aí Deus e a minha nossa irmã de novo, não é isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, é dia de sábado lá, né? Glória a Deus. E estou aqui. E a irmã, quando eu vim, a irmã entrou com um pano. E eu digo, irmão, eu quero fazer. E a irmã, rapidinho já fez, irmão. Tá vendo como Deus é lindo? Por isso que eu digo, tudo tem um tempo determinado. O tempo foi sexta para eu vir neste lugar. Para Deus abrir as portas, tanto para aqui para a obra, porque Deus tem bênção. Vai fazer algo novo, aleluia. E eu creio que vocês não vão ficar neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Porque o Deus possível, Ele é um Deus grande, não é um Deus pequeno. Aleluia, o homem pode até estar pequeno, mas o Deus que eu sigo é um Deus grande. Louvado seja o nome do Senhor. O dinheiro que dá para pagar um pequeno, dá para pagar um grande. Porque o dinheiro não está no meu bolso e no bolso dos crentes, dos irmãos que estão aqui. Aí tem irmão que diz assim, mas não, mesmo você só tem aquele pouco de dinheiro, aleluia, faça como a viúva, tem aquele pouquinho de depósito, porque aquele pouco ele torna muito, aleluia, seja fiel, aleluia, pastor, aleluia, dizime, oferta, aleluia, não seja mão mirrada não. Porque tem crente que tem a mão mirrada, irmão. Abra a mão, crente, para a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu olhei para uma crente e disse assim, ela disse, eu não tenho nada, eu também não quero abençoar nada na casa do Senhor, nenhuma oferta, eu sou direta, viu? Aí ela olhou assim e disse, meu Deus, não vou dizer o nome dela porque ela vai ouvir essa mensagem. E eu digo, meu Deus, aí ela disse, quando você começar a abençoar a casa de Deus, aí Deus vai abençoar a tua vida. Aí ela disse, é mesmo? Eu digo, mas pega o amor, não por força, não para ser abençoado, você tem que dar voluntariamente. Deus só está te devolvendo aquilo que o Senhor me dá todo dia, o quê? Saúde, disposição, aleluia, força de trabalho, ânimo, aleluia, porque Deus está todo dia me dá isso a mim e a você, irmão. Eu só trabalho porque Deus ele me dá condição de eu ir. Glória a Deus. Eu vou ficar com a mão mirrada. Eu não vou dar isso não. Que vai me fazer falta, faz não. Faz falta de jeito nenhum, porque quando eu e você vivia no mundo, nós compramos era de graça cerveja. Compra cigarro, uma caixa de cigarro, fuma dentro de 5 segundos. Eu tenho um em casa que fuma um cigarro, eu digo, já foi-se embora R$15, o demônio levou. Ele disse, misericórdia, eu digo, Eu digo, agora vê se o meu demônio leva. Meu abençoado é o mês todinho rendando. Levou o meu dízimo, levou a minha oferta. E diga aqui, ó Senhor, é teu, porque o Senhor me dá de graça. Dizime, irmão, oferta. Você vai ver Deus mudar a sua vida. Amém? Para vocês, olha, ir para um canto maior. Deus tocar no coração do homem.
e dizer assim, vamos mudar de lugar? Você crê nisso? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais eu posso desta palavra? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a nossa missionária Deus é fiel. missionária, né? A qual Deus usou Mais uma obra. poderosamente, foi O Deus, Eterno continue né? abençoando tanto a Porque igreja, a obra, muitas o das vezes ministério, só o quer pastor, receber a missionária a tudo bênção, fez mas a não palavra quer e a receber todos que estão acompanhando através da live. né? Eterno, Então tem que com certeza receber vai a abençoar de uma redenção. forma especial. Para ser abençoado, tem que botar a sua casa em ordem. Aleluia. Foi Deus furindo. É Deus furindo.